Então a gente viu alguns casos básicos de desenvolvimento desses padrões de algoritmos paralelos, que são clássicos na área de processamento. E aí vamos ver um exemplo agora de aplicação com Deep Learning. Então, no curso de aprendizado, a gente vê que dentro do treinamento de algoritmos de Machine Learning, a gente tem alguns passos básicos que a gente utiliza para fazer treinamento. Então, a gente tem que definir função de custo, algoritmo de otimização, configuração do treino e, finalmente, a gente executa o passo do treinamento fazendo os passos de forward e backward. Então, por exemplo, são estruturas que a gente define durante o algoritmo que a gente precisa ter no código para fazer o controle do treinamento. E durante a execução do modelo, a gente aplica diversas operações em várias camadas, em várias unidades, que a gente pode paralelizar. Então, se a gente olha, por exemplo, a configuração de alguns modelos que a gente já estudou anteriormente, a gente olha, por exemplo, o Perceptron ou o Feedforward, que é MLP. Então a gente tem configurações que vamos ter várias unidades e dentro de uma camada a gente vê que as operações de cada unidade ela é independente uma da outra. Então a gente tem um alto nível de paralelismo que a gente pode fazer para executar o treinamento dessas redes ou até inferência. Dentro de uma camada, cada passo vai ser independente e vai depender apenas da resposta da camada anterior. E aí, especificamente, um modelo que a gente investigou bastante durante a outra disciplina, que foi a parte de CNNs, que dentro dessa parte de imagem e fotografia é bastante utilizada. E, como a gente viu, o núcleo dessas redes, seja ela para tarefa de classificação, segmentação, detecção, vai usar as camadas convolucionais. Então, tínhamos blocos de convoluções com vários filtros que processavam um bloco de filtros de entrada, faziam uma operação e retornavam um bloco de filtros de saída. Então, dependendo do número de canais que a gente tiver no nosso bloco de filtros de entrada, a gente vai ter um número N de filtros que vai ter relação, vai ter profundidade igual a profundidade desse bloco de entrada. E aí, para cada um, a gente vai ter um conjunto de valores que vai processar essas features em relação à profundidade e a gente vai agregar esses valores no final para uma saída após aplicar a operação de convolução. Então, a configuração da camada convolucional, a gente precisa das filtros de entrada, a gente precisa dos filtros, dos pesos que a gente vai aplicar e a gente vai retornar features de saída. Vou aplicar essas operações utilizando esses filtros com a entrada. E seguindo o padrão de convolução que a gente já viu aqui no curso, a gente vai ter uma aplicação local desses valores, de cada um dos filtros dentro das features de entrada, do input features. A gente vai atuar em diversas partes desse input e gerar o nosso mapa de saída, o nosso mapa de ativação de saída. Então, se a gente tem um input com C canais de profundidade e a gente quer N canais para feature de saída, então a gente vai ter C vezes N filtros, vamos ter N filtros com C canais. E aí a entrada vai ter a configuração CHW, assumindo
sem levar em consideração o valor do stride e do pad, sendo que vai ser 1. O valor da feature de saída vai ser M, a gente vai ter M de profundidade, e as dimensões espaciais vão ser H menos K mais 1, W menos K mais 1, onde esse K é a dimensão espacial do nosso filtro. Então, os filtros a gente vai ter M filtros, com C canais e tamanho K. Então, se a gente for olhar a implementação básica da camada convolucional, a gente vai ter diversos for alinhados, onde a gente itera sobre o valor de M para cada um dos filtros que a gente vai ter de saída. A gente tem que iterar na dimensão espacial da imagem, onde a gente vai estar percorrendo com os filtros. E para cada um desse valor que a gente vai percorrer na imagem de entrada, a gente vai ter que iterar sobre os canais e as dimensões espaciais do nosso kernel. A gente tem bastante informação aqui alinhada, e na medida que a gente vai aumentando o tamanho das features de entrada ou do tamanho do kernel, a gente vai tendo um kernel que tem um custo computacional muito alto. Então, no final a gente aplica aqui duas operações, a soma e a multiplicação, e vai fazendo isso ponto a ponto até a gente conseguir computar os valores para cada convolução. E mesmo se a gente utilizar instruções paralelas do host da CPU, como o número de núcleos de uma CPU ela é bastante limitada em relação à GPU, a gente não consegue otimizar muito a execução dessa operação. Então, quando a gente vai executar treinamento ou inferência em CPU, geralmente ela vai demorar mais porque a gente não tem esse nível de paralelismo que a gente tem numa GPU. E a gente pode aumentar ainda mais a complexidade disso fazendo uma versão com batch. Então, além das iterações que a gente vai fazer anteriormente, a gente adiciona ainda mais um for que a gente vai iterar sobre diversos exemplos. Então, a gente aumenta também o número de exemplos que a gente quer computar em um único passo para fazer o ajuste da média e da distribuição dos nossos exemplos no treinamento. A gente vai aumentar ainda mais a complexidade da operação. E outra questão também, além da gente precisar fazer o forward, a gente viu que a gente tinha a operação de backward para a convolução. Então a gente tinha basicamente duas derivadas que a gente precisava computar. A derivada local, que é a relação como a gente ajusta o valor dos pesos dessa camada, e a derivada global que a gente vai propagar para a camada anterior, que depende dos valores de entrada. Então a gente tinha visto que basicamente a derivada de uma camada convolucional é uma outra convolução reordenando os valores que a gente computa. Então, para descobrir a derivada dos filtros, a derivada local, a gente tem que fazer a convolução do vetor de entrada com a derivada da saída, e para a gente propagar o valor da derivada em relação à entrada, a gente faz uma rotação na configuração dos filtros e faz a operação de correlação com nosso valor da derivada de saída. E aí, olhando isso só para o gradiente em relação a x, a gente tem que computar isso em relação a m, h, w, c e a dimensão espacial do filtro. Então a gente aumenta ainda mais a complexidade após o forward com mais um conjunto de laços alinhados com esse treinamento. E se a gente for olhar a versão paralela disso, então a gente pode definir, como no caso passado, o tamanho do tile. A gente vai simplificar a execução operando em regiões,
a gente define os valores do número de threads e tamanho do grid em relação ao tile que a gente está definindo, e a gente pode chamar o kernel de convolução. Então, como a gente está fazendo isso em sub-regiões, a gente vai ter pequenos grids, onde a gente vai estar operando em cada posição da imagem de forma paralela, e a gente não precisa ter a execução de todos aqueles laços que a gente tem alinhado. Então, nesse caso, como a gente viu nos outros algoritmos, cada bloco, cada tile que a gente define para a entrada vai ser responsável por retornar uma região do mapa de features da saída. E aí, se a gente define esse tamanho do grid em relação à configuração do grid de entrada e do grid de saída, então, por exemplo, se eu tenho M e N, relacionando isso com os valores do nosso mapa de feature, e também coloco uma relação da dimensão espacial com o grid que eu tenho, relacionando com o tamanho do tile, a gente retira aquela necessidade de ter os laços que vão iterar sobre os valores de M, H e W. Então, o que a gente precisa é, para cada posição que a gente vai computar, a gente só itera sobre o valor dos filtros. Então, a gente itera sobre C, K e K, a gente tem um filtro quadrado. E é uma forma bem básica da gente verificar a otimização da execução da operação de forward em uma camada convolucional utilizando a GPU. E aí, como a gente vai ter diversos núcleos de threads executando isso, a gente consegue acelerar bastante a computação desses valores e o cálculo dos parâmetros que a gente precisa para fazer o treinamento na rede. É claro que na prática a gente não vai construir essas operações de convoluções ou fazer o backpropagation, que já são bem estabelecidas na área, então a gente já tem bibliotecas que possuem os algoritmos já desenvolvidos de forma bem otimizada. Então, no caso, por exemplo, Deep Learning, a gente tem o seu DNN, que é bastante utilizado por frameworks como PyTorch, TensorFlow, Keras, e aí já utilizam isso como back-end. Então, quando a gente chama o instancia o framework para execução de GPU, o que eles estão fazendo é setar as operações, definir os parâmetros que eles precisam para calcular em convolução, ou seja, qualquer camada que esteja utilizando, e chama as funções que já estão definidas no seu DNN, que já executa isso, né? Já tem um kernel específico para isso que é bem otimizado e consegue executar de forma bem eficiente. Então, se a gente olhar aqui, o seu DNN ele já provê rotinas para executar, por exemplo, forward e backward da convolução, camadas de atenção, multiplicação de matriz ou camadas de pooling. E aí, na prática, o que a gente vai estar fazendo é chamando essas funções da biblioteca de aceleração.